bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre aspectos econômicos do Brasil. Vamos entender dos maiores pilares da economia brasileira, que são a agricultura e a pecuária. E também entenderemos um pouco sobre as tecnologias no campo, quais os pontos positivos e negativos que o uso das tecnologias proporcionam à nossa sociedade. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nosso país é o maior produtor e exportador de grãos e de carne do mundo. Nossa agricultura é bem diversificada. Produzimos milho, soja, mandioca, arroz, café, tomate e feijão. Em geral, a agricultura é classificada em agricultura familiar e o agronegócio. A agricultura familiar é praticada pelo pequeno agricultor e sua família, com instrumentos simples e em pequenas propriedades. Planta-se de tudo um pouco na agricultura familiar, principalmente feijão, milho, arroz e legumes. Esse tipo de agricultura, onde se cultiva diferentes plantações, é chamada de policultura. A policultura é muito importante, porque ela abastece a mesa dos brasileiros com produtos essenciais. O outro tipo de agricultura é o agronegócio. O agronegócio pratica a monocultura, isto é, o cultivo de um só produto agrícola e sempre voltado para a exportação, quer dizer, vender para outros países. Na monocultura se planta soja, cana-de-açúcar, café e laranja. Mas lembre-se, tudo separado. Exemplo, existe uma plantação grande só de café, outra igualmente grande só de soja ou de cana-de-açúcar. Por aí vai. O agronegócio usa métodos modernos de cultivo e sempre em grandes propriedades chamadas de latifúndios. Uma outra parte importante de nossa economia é a pecuária. Pecuária é a criação e reprodução de animais para abastecer o mercado consumidor de leite, carnes, couro, ovos, entre outros. O Brasil tem como destaque a produção de carne de boi, de porco e de aves. A pecuária é classificada de acordo com o tipo de criação de animal específico. Por exemplo, apicultura é a criação de abelhas. Avicultura é a criação de aves. Piscicultura é a criação de peixes. Suinocultura é a criação de porcos. Assim, a classificação vai aumentando de acordo com cada animal. A pecuária, quanto à prática, pode ser extensiva e intensiva. Na extensiva, os animais são criados soltos no pasto e têm uma baixa produção, porque não se utiliza muita tecnologia. Já na intensiva, os animais são criados confinados, alimentam-se de rações especiais, recebem cuidados veterinários. E por tudo isso, a produção é muito maior, pois a tecnologia empregada no campo tem esse objetivo. Por falar em tecnologia no campo, é bom lembrar que o uso dela proporciona o aumento da produção de alimentos. Essa relação do uso de tecnologia moderna no campo tem dois lados. Se por um lado ela aumenta a produção de alimentos, por outro,
ela gera desemprego, pois com a tecnologia se usa mais máquinas do que homens. Para isso, é necessário que o trabalhador do campo tenha qualificação para operar as modernas colheitadeiras. O uso da tecnologia tem ajudado muito os produtores rurais, e muitas dificuldades da natureza, como a irrigação de terras secas e a drenagem de terra molhada. É preciso entender que quando falamos em tecnologia no campo, temos que pensar que ela vai além do uso de máquinas. Vacinas, agrotóxicos, aplicativos, programas de computador chamados de softwares, tudo isso também é tecnologia e tem um só objetivo: aumentar a produção de alimentos. No entanto, nem todos que produzem no campo podem pagar por ela. Apenas os grandes proprietários rurais que têm muitos recursos e facilidades com os bancos. Além disso, o desemprego gerado no campo ocasiona um problema: o êxodo rural. Mas aí já é um outro assunto que abordaremos em outra aula. Por hoje é só. Se gostou dessa aula, dá um joinha e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo todo dia.